Olá pessoal, vídeo 3 da revisão da obra, na verdade, da disciplina Política 1 para o curso de Sociologia, licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, professor Djalma Cremonese, o canal A Política em Tempo Real. Por favor, nos ajude, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba as nossas notificações, curta também, nos ajude a fazer um canal bem legal para aqueles que se interessam, na verdade, sobre teoria política, democracia, direitos humanos e política na conjuntura brasileira. Por favor, vamos lá então, nos ajude nesse canal. E estamos de volta para resumir, na verdade, o conteúdo. No vídeo 1, nós explicamos 3 questões, no vídeo 2, 4 questões, e agora no vídeo 3 nós vamos explicar novas questões que vai cair na nossa prova final. Por favor, todo mundo assistindo o vídeo até o final para pegar, né, as questões. Outra questão que eu estou pedindo aqui, a 8ª questão, eu trabalho outro teórico que nós lemos em sala de aula, vocês leram a apostila no livro, sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é outro teórico contratualista. O que ele entende sobre estado de natureza? Aqui é muito simples também. Não é uma condição pré-social, isso é Locke. Também não é uma condição de felicidade, isso é Rousseau. Também não é caprichos da fantasia da exigência moral, muito menos uma situação que os homens nascem com livre-arbítrio. Para Hobbes, isso vocês estão cansados de saber, que o homem, no estado de natureza, vive numa ameaça, num conflito, de uma situação de guerra, de todos contra todos, o medo da morte, que é que leva o homem a fazer o pacto social, o contrato para instituir o Estado Leviatã. Então vocês vão ter que assinalar a alternativa que diz que o estado de natureza de Thomas Hobbes, na verdade, é uma condição de guerra de todos contra todos, tá bom? Miserabilidade universal, insegurança, medo da morte. Não esqueça aí. Anotaram, por favor? Outra questão, número 9. Já estamos avançando, hein? O avanço da dimensão dos direitos dos cidadãos, protagonizado pelo Estado moderno, estão correlacionados. Aqui eu estou falando, olha, nós tivemos aqui uma aula, uma semana lendo sobre o que é o Estado, quando é que ele surgiu, o Estado moderno, quais os elementos que compõem o Estado, nação, território, governo. E aí que eu pergunto assim, essa questão dos avanços dos direitos está ligado ao fracionamento e à descentralização política? Não, não é descentralização. A garantia de assegurar a felicidade e a virtude? Não, porque essa dimensão da virtude e da felicidade é uma concepção aristotélica. Garantir ao patriarcalismo a ampliação da autoridade da família também é uma concepção bem diferente. Preparação dos homens para o reino de Deus, essa é uma concepção religiosa, medieval, agostiniana. Então, o que relaciona, o que protagoniza os avanços nas dimensões dos direitos do homem e do cidadão no Estado é a existência, primeiramente, do Estado de uma territoriedade, de território, tem que ter um Estado nacional e de soberania plena. Para existir Estado, para garantir os direitos dos cidadãos, você vai ter que ter território, nacionalidade e soberania plena. Essa foi a questão número 9. E a questão número 10 é essa. Volta novamente à questão do renascimento de Maquiavel. Ele utilizou a teoria do realismo político, porque ele não trabalhou com a dimensão religiosa, a ética, ele separa, né, a questão virtuosa do homem. Então, como é que ele define Estado? Ele define o Estado a partir como uma sociedade perfeita de homens livres? Não. Ele defende o Estado como
elaborar a célebre distinção entre a verdade efetiva das coisas e as repúblicas, monarquias imaginárias que nunca foram vistas ou sequer existiram? Olha que essa questão é a certa, hein? Maquiavel utilizou a teoria para elaborar uma distinção da verdade efetiva das coisas. Tanto é que ele cita lá no Príncipe que ele não está preocupado em fazer uma ideia política, como deveria ser, como imaginar o Platão, Agostinho, mas ele quer trabalhar a verdade célebre, distinção da verdade efetiva das coisas e as repúblicas, as monarquias imaginárias que nunca foram vistas ou sequer existiram. Olha essa questão aí. Então ele não defende propriamente um poder absolutista, isso é Baudin e Bossuet, a partir do direito divino dos reis, cabendo os súditos obedecer, e também não advoga a teoria dos governos surgem por meio de um contrato, isso aí é contratualistas, e muito menos idealiza um Estado perfeito, onde se vivia uma liberdade religiosa. Então, a resposta dessa questão é elaborar a célebre distinção entre a verdade efetiva das coisas e as repúblicas das monarquias imaginárias que nunca foram vistas ou sequer existiram. Número 11, já eu acho que nós vamos encerrar, inclusive com 3 vídeos, vai ser legal, aqui estou quase terminando já, 3 vídeos de resumo. A número 11 são 15 questões, número 11, a nação, elemento primordial ou principal da Constituição do Estado. Eu pergunto o que é nação propriamente dito. Então vocês vão responder que a nação são elementos que identificam um povo, como a identidade linguística, cultural, um aspecto que liga a língua, a religião. Isso é uma nacionalidade. Nação é um elemento do Estado moderno. Nação, então, é aquilo que aproxima os seres humanos para viverem bem. Assim como existem muitas nações no mundo que ainda não constituíram Estado, então tem estados que têm diversas nações dentro do Estado. Então nós estamos falando aqui que nações, vocês vão responder, são elementos, são pessoas que têm identidades entre elas, linguísticas, identidades religiosas, identidades culturais que fazem desse povo uma nacionalidade. Outra questão sobre o príncipe, a 12. Maquiavel trabalhou no seu tempo sobre o exercício do poder. O autor demonstra entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. O que é o humanismo? É valorizar a interferência divina? Não necessariamente. O humanismo é o respeito, a valorização do homem que se emancipa. Outra, aceitar a intervenção do acaso nos preceitos políticos, afirmar a confiança na razão autônoma, isso aqui é iluminismo. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem, redefinir a ação política como ação política na base da fé e da razão. Então nós vamos excluir valorizar a intervenção divina, nós vamos excluir redefinir a ação política entre fé e razão, nós vamos excluir afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento divina. Nós vamos romper com a tradição que valoriza o passado como fonte. Nós vamos excluir essa. E nós vamos excluir aceitar a intervenção do acaso nos processos políticos. O que vocês acham? Particularmente, eu vou ficar com a correta aqui. Veja bem, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder do seu tempo. O autor demonstrava o vínculo do seu pensamento político e humanismo. Então, a pergunta está dizendo o que é humanismo. Humanismo, então, está dizendo que é a afirmação na confiança de uma razão autônoma como fundamento da ação humana. Então nós vamos escolher que o renascentista, o humanismo, não é valorizar a interferência divina, não é aceitação da intervenção do acaso,
Não é romper com a tradição que valorizava o passado, né, como fonte de aprendizagem, e também não é redefinir a ação política com base na fé e na razão. Então vocês vão ter que anotar que é afirmar a confiança na razão autônoma do homem como fundamento dessa ação do homem moderno. Perfeito? A outra questão, a 13, trabalha a questão da felicidade em Aristóteles, que na verdade felicidade em Aristóteles não é buscar os bens materiais, também não é buscar a evolução, a plenitude espiritual, religiosa, também não são conhecer verdades imutáveis, e também não é expressão do sucesso individual. Então a resposta correta dessa alternativa, dessa questão número 13, na verdade, vocês vão ter que anotar a alternativa que responde que a felicidade de Aristóteles é a finalidade das ações nossas e condutas humanas que levam para a dimensão, a finalidade última do ser humano, das condições humanas, é a felicidade. Vocês vão ter que assinalar, então, essa dimensão. A penúltima é outra questão de Thomas Hobbes. Ele tem um enunciado, tem um texto base, e o enunciado é assim. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles recorriam aos clérigos? Não. Consultavam os velhos, os anciãos? Não. Apelavam aos governantes? Também não. E exerciam a solidariedade? Também não. Então, eles entravam em conflito quando, no estado de natureza, eles começavam a digladiar-se entre si. A última questão é uma questão adaptada do analfabetismo político. É um belo texto aqui do Bertolt Brecht, que é o dramaturgo alemão, que diz: o pior analfabeto é um analfabeto político, que ele não ouve, não fala. Muito famoso Aí a gente pergunta assim: conforme esse poema, os assuntos abordados nessa disciplina política 1, marcar a alternativa correta. A alternativa correta é aquela que diz o seguinte, vamos ver aqui. O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas, tanto as que participam ativamente da política, como aquela que se abstém. É essa a alternativa correta. As outras, vocês vão ler que elas não vão se encaixar. Fechamos então em 3 vídeos o resumo para a nossa prova de Política 1. É só assistir os vídeos, esses 3 vídeos, com atenção, que vocês vão automaticamente gabaritar, na verdade, essa avaliação. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído. Por favor, se inscrevam no nosso canal, ajudem a divulgar o nosso canal, A Política em Tempo Real. Eu sou o professor Djalma Cremonese. Um abraço, um beijo no coração a todos vocês. Até uma nova oportunidade. Até logo mais. Estamos de volta.